Shalom, aqui é Havaya Ben Kenesi. Olha só, eu vou trazer aqui esse tema, que é um negocinho bem interessante. Você pode fazer uma análise na sua Bíblia. Você pega aí em Gênesis, o capítulo 6, lê do versículo 1, mais ou menos ao versículo 6, versículo 7. Mas o interessante está nesse versículo 2 e também está no versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis, que é a expressão filhos de Deus. A pergunta é, esses filhos de Deus que aparecem no versículo 2 e no versículo 4 são anjos divinos que vieram do céu ou são uma classe de pessoas especiais ou descendente de Sete, enfim. Essas são as duas vertentes que tem sobre essa questão de que filhos de Deus estaria se referindo a anjos que desceram do céu, se transfiguraram como ser humano, ou uma classe especial de pessoas. Por isso que está a questão aí, anjos de Deus ou homens de Deus, né? Mas vamos analisar. Aqui em hebraico, a gente tem o texto original do versículo 2, e aí a gente tem os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ou seja, bem em cima no texto hebraico a gente tem a expressão hebraica Benei Ha-Elohim, que é a tradução, ou seja, é traduzido como filhos de Deus. Então veja bem, aqui está a expressão Benei Ha-Elohim. Eu botei aí as cores para a gente analisar. De laranjado está Elohim, de preto está o artigo, e filhos está aí de roxo, para a gente poder analisar. A questão é que Elohim é usado para se referir a Deus, porque a tradução é Deus. Essa palavra está no plural, mas geralmente ela é usada no singular. Algumas vezes, dentro de uma regra gramatical específica, ela é determinada como plural realmente, tratada, traduzida como plural, mas é dentro de uma determinada regra. Mas a questão não é isso agora, tá? Então aí, ela tá, embora seja uma palavra que está numa posição de plural, o sentido da tradução é singular mesmo, tá? Então, filhos de Deus. Mas mesmo a gente analisando em hebraico, não dá para ter uma confirmação sólida se de fato se trata de anjos que desceram do céu e se transfiguraram em ser humano, ou se é uma classe especial de pessoas, ou descendente de Sete, enfim, conforme as vertentes que se tem. Então, até então, eu, na minha opinião particular, não tinha uma definição se era um, se era o outro. Não conseguia dar aquele selo de 100% é esse aqui, porque não tinha nada sólido. E aí, eu pesquisando, analisando aí algumas informações para um outro estudo que eu estou preparando, né? Eu me deparei com algo, fiz uma análise, pesquisei, me aprofundei, analisei, estudei, e veio uma revelação muito importante, algo muito importante dentro do próprio texto, tá? Agora a gente vamos analisar. Aqui, como você pode ver, a gente tem aqui Elohim, que é Deus em hebraico, e bem no meio a gente tem duas palavrinhas. A gente tem Alaha, que é o que? É Deus em aramaico, Alaha, e embaixo a gente tem Elohim. Elohim é a forma aramaica de Elohim. É agora que vem o ponto. Veja bem, eu analisando o Antigo Testamento em aramaico, em todos os pontos que se tem Deus, é usado essa palavrinha, esse vocábulo Alaha, que é Deus em aramaico.
Porém, a gente encontra 4 exceções. É agora que vem um ponto. 2 exceções estão em Gênesis capítulo 6, justamente no versículo 2 e no versículo 4, onde a gente tem na Bíblia em português a expressão filhos de Deus. A gente encontra esse Elohim. E no livro de Jó, a gente encontra essa expressão Elohim. Olha só. Você pode ver aí, ó, em Gênesis 6, versículo 2, está aí a expressão, os filhos de Elohim. É assim que está no Antigo Testamento em aramaico. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, você pode ver aí, está aí, ó, filhos de Elohim, ó, e em um dia em que os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante Yahvá, veio também Satanás entre eles. Lógico que os filhos de Elohim, que está se referindo aqui, são os anjos. Aqui não tem como contestar. Aí olha só, analisa só. Em Jó, capítulo 2, versículo 1, temos aí também, ó. E vindo outro dia em que os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante Yahvá, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante Yahvá. Então, olha só. Então, com esses 2 versículos de Jó, a gente vê que filhos de Elohim são os anjos. Agora que vem um ponto que quando a gente faz a análise, a gente recebe a revelação. Olha só. O escriba que fez o transporte do texto hebraico do Antigo Testamento, do Tanar, comumente conhecido como Antigo Testamento, e fez o transporte e transportou para o aramaico, somente aqui em Jó, capítulo 1, versículo 6 e Jó, capítulo 2, versículo 1, que ele usou a expressão Elohim, o vocábulo Elohim. Fora Jó, ele só usou lá em Gênesis, no versículo 2 e no versículo 4. O que isso significa? Que esse escriba, ele com certeza estava perto das informações mais originais. Que ele, mais do que ninguém, do que qualquer um da atualidade, principalmente, estava perto das informações mais puras, mais originais. E ele sabia que a expressão que diz filhos de Elohim, filhos de Deus, significa anjos divinos que desceram, se transfiguraram em ser humano. Até aí não tem problema nenhum, diante de Yahvá, Deus, não tem problema nenhum. Mas aí quando eles começam a fugir daquilo, do propósito ao qual eles foram criados, é que ocorre a transgressão. E acontece uma série de outras coisas. Enfim. Então, por escriba ter pegado e ter deixado somente em Jó, onde tem uma revelação clara que se trata de anjos, aonde tem a expressão filhos de Elohim, e ter deixado somente em Gênesis, onde temos filhos de Deus, foi isso que o escriba quis deixar. Então, desse momento em diante que eu analisei e me deparei com isso, eu saí daquela questão de não ter uma definição, e hoje eu entendo que filhos de Deus, em Gênesis 6, 2, 6, 4, se refere a anjos que desceram realmente, se transfiguraram em ser humano e fizeram tudo o que fizeram. Então eu recomendo que você dê uma analisada, uma verificada na sua Bíblia, já vai dar para você ter uma noção. Então a informação que eu queria trazer era essa, espero que você tenha gostado, tá bom? E em breve vou lançar o blog com a gramática do tetagrama, sobre outras coisas também referente à gramática e o nome do Messias. Shalom.